Olá pessoal, aqui é o Fábio Godoy. Na pauta dessa videoaula a gente vai falar hoje sobre as tags ainda de marcação de textos ABBR, sit, que, s, blink, sub, sup e o headers, tá? Para quem não conhece, o ABBR nada mais é do que a abreviação do conteúdo que você deseja marcar. Então vamos lá um exemplo. Vamos colocar aqui ABBR, tá? E no ABBR é obrigatório a tag title, tá? Para quem não conhece, a tag title é o título do conteúdo que você está marcando. Então, por exemplo, a gente vai colocar aqui, vamos fechar a tag aqui ABBR, e vamos colocar aqui associação. Um exemplo de abreviação que a gente pode utilizar. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar ASSOC, uma abreviação de associação. Por que eu devo ter então esse título, Fábio? Porque assim que o browser ele renderizar a sua página, ele vai ler esse conteúdo aqui como ASSOC. Ele pode não entender qual o significado aqui entre as tags, mas se você definir aqui title associação, assim para os browsers, assim também para os mecanismos de buscas, eles conseguem agora entender qual o significado dessa abreviação que você fez aqui no ABBR, tá? Então, desta forma você consegue definir uma abreviação no seu código HTML. Então, definimos aqui a tag ABBR de abreviação, definimos o título, que deve ser obrigatoriamente aqui a palavra que você está abreviando. Aqui entre as tags que está marcada aqui entre a tag ABBR, você coloca a palavra abreviada e fecha aqui a abreviação, ok? Desta forma, então, você utiliza o ABBR. Vamos salvar esse documento, já salvei ele aqui como aula 11 na minha pasta aulas, e vamos ver como que ficou essa abreviação, ok? Então, vou salvar aqui, aula 11, eu já iniciei meu AMP Server, tá? Já iniciei, vou vir aqui e vou atualizar minha página. Então, veja que ele aparece aqui para mim, ASSOC, tá? Que é uma abreviação de associação, e se você passar o mouse em cima, ele vai te dar o título, tá? Que é o title, que é a palavra abreviada, no caso que é a associação. Veja que ele faz uma marcação aqui embaixo, tá? Com uma decoração embaixo da palavra que você abreviou. E se você passar o mouse em cima, você tem a palavra exata, associação. Ok? Então vamos para o próximo item aqui, que é o cite, que é uma citação, tá? Então a gente poderia ter aqui, vamos pegar o conteúdo aqui da internet, podemos vir aqui no Google e colocar LoreY. LoreY, pessoal, é um site que você pode utilizar para pegar um conteúdo que se encaixa no seu site. É como se fosse um conteúdo fictício, tá, pessoal? Não é verdadeiro. Ele só fica ali até você colocar o conteúdo original. Então a gente vai diminuir, a gente não vai colocar tudo, essa linha aqui, vamos deixar apenas duas linhas. Vamos deixar aqui desta forma. E aqui no LoreY a gente vai colocar então o cite. Eu vou dar um Ctrl T e vou colocar aqui cite. Já selecionei aqui então o meu conteúdo marcado com a tag cite. Vou atualizar aqui a página. E reparem que aqui, logo no início, tá? Vou até dar um BR aqui para separar para vocês visualizarem. Vamos colocar aqui 2 BRs. Vou atualizar aqui a página. E reparem que aqui onde que a gente fez a marcação, tá? Do LoreY, ele fez a citação aqui então para nós da palavra LoreY. Então um exemplo de você utilizar essa tag é quando você estiver falando de alguma coisa e de determinada palavra você precisa fazer uma citação do que é aquele conteúdo que você está falando e você pode utilizar a tag cite, que é uma tag de citação no conteúdo, tá? Então ele faz apenas um estilo aqui no nosso conteúdo que ficou marcado e é uma tag bem simples aí que você pode utilizar. Próxima tag que a gente vai conhecer aqui é o query, tá? Ainda nesse mesmo conteúdo a gente vai vir aqui onde está em século 16 e vamos colocar aqui a tag que. Selecionei ela e dei um Ctrl T, tá? Ctrl T, a gente seleciona o que a gente quer fazer a marcação e seleciona a tag que a gente deseja, que aqui no caso é o que. Vou salvar aqui e vou dar um Ctrl S. E aqui onde que a gente selecionou, repare que ele deu aqui uma aspas duplas, tá? Que ele fez então uma query do nosso conteúdo, ou seja, ele deu aqui uma aspas duplas, um ênfase nesse conteúdo que a gente selecionou. Esta é uma outra forma que você pode utilizar para fazer marcações de texto, tá? Com a tag que vai criar essas aspas duplas aqui na sua palavra que você demarcou, criando assim uma query nesse conteúdo de destaque que você selecionou. Próximo item que a gente vai conhecer aqui é a tag S. Tag S, pessoal, ela faz um strike, tá? No nosso conteúdo que a gente vai marcar. Então, por exemplo, vou selecionar aqui impressor desconhecido. Vou dar um Ctrl T, vou selecionar aqui a tag S e acho que não existe aqui, tá?
Tag S, pessoal, ela foi descontinuada, tá, pessoal? Então, dificilmente você vai utilizar ela, mas se você encontrar ela, pode ser que encontre aí em algum outro projeto, tá? Mas essa tag S, ela vai fazer um risco na nossa palavra que a gente selecionou. Eu vou atualizar aqui a página. E reparem que aonde que a gente marcou ali com o S, ele deu aqui para nós esse risco no meio da palavra. Impressor desconhecido. Esse S é muito utilizado naqueles e-commerce, onde eles marcam de tal valor por tal valor. Então, onde que é aquele valor antigo, ele tem um risco no meio, tá? A mesma coisa que você pode utilizar aqui é o strike, que faz o mesmo efeito. Colocamos aqui strike, fechamos aqui com strike e o efeito é o mesmo, tá, pessoal? Ele faz esse corte aqui no meio da palavra para nós. Próximo item da pauta que a gente vai conhecer aqui é o Blink. O Blink também dificilmente você irá ver por aí, até porque alguns browsers já não dá mais suporte a esse Blink, a essa tag, tá? Mas alguns browsers ainda suportam. A gente vai selecionar aqui o Blink, vamos colocar aqui Blink, ok? Fizemos a marcação aqui de Blink. Repare que até o próprio Dreamweaver já não conhece mais essa tag, tá, pessoal? Então a gente tem que criar ela aqui na mão mesmo. Vamos atualizar aqui o browser. Repare que a gente está utilizando o navegador Mozilla Firefox, tá, pessoal? Mozilla Firefox, juntamente aí com o Google Chrome, é um dos melhores browsers para você desenvolver, porque ele reconhece quase todas essas tags, tá? Então você pode utilizar esse navegador para desenvolver os seus projetos e fazer testes. Só não esquecendo também dos outros navegadores, tá, pessoal? De quando você fazer um site, não esquecer de testar nos outros navegadores, mas isso é a pauta de uma outra videoaula que a gente vai ver, ok, pessoal? Então, reparem que a gente marcou lá o modelos de tipos, tá, no nosso conteúdo com a tag Blink. E agora o nosso conteúdo ficou piscando aqui na tela, tá? Você utiliza então essa tag Blink aí para dar um destaque na tela para o usuário. Lembrando que nem todos os browsers, tá? Como eu citei, não dão suporte mais a essa tag. O Firefox é um dos navegadores que oferece suporte e você pode utilizar então essa tag Blink para dar um destaque aí no seu conteúdo. Ok? Próxima tag que a gente vai conhecer aqui que é a tag sub e a tag sup. A tag sub demarca um conteúdo subscrito e a tag sup determina aqui para nós um conteúdo sobrescrito. Um exemplo que você pode utilizar essa tag é, por exemplo, naquelas palavras, vamos supor nesse caso assim, H2O, por exemplo. É um conteúdo que você pode marcar ele subscrito, tá? Onde que esse 2 ele deveria ficar aqui para baixo. Então você pode selecionar o 2, eu vou dar um Ctrl T aqui e vou colocar sub e subscrito. Vou salvar aqui meu documento, vou atualizar aqui a minha página. E reparem que aqui no 2, tá, pessoal? Ele deu uma leve rebaixada na palavra 2, no número 2. A gente pode colocar um outro exemplo para você visualizar melhor, que é mais ou menos aqui. A gente coloca aqui utilizando desde e a gente vai colocar aqui sub e dá uma leve rebaixada, tá, pessoal, no conteúdo. Repare que aqui então onde que a gente marcou com a tag sub, ele deu uma leve rebaixada com o conteúdo, tá? E a tag sup faz praticamente a mesma coisa, porém em vez de rebaixar, ele subscreve esse conteúdo marcado. Então vou mudar aqui para o sub para sup, tá, de superior. Vou pegar a outra tag que está aqui, sup, vou salvar, vou atualizar aqui o conteúdo. Repare que ele estava aqui embaixo e agora ele está aqui sobrescrito, tá, pessoal, em cima do conteúdo do nosso site. Então com a tag sub eu demarco aqui um texto subscrito e com a tag sup eu coloco um texto sobrescrito, tá? Como no exemplo aqui a gente colocou H10O, tem o caso da W3C, você pode colocar aqui, por exemplo, W3C. E aqui no número 3, a gente coloca sup. E aí vai ficar dois exemplos certinho para você visualizar como que funciona essa tag, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o H2O, onde que o número 2 ele é rebaixado, e o W3C, onde que o 3 ele é sobrescrito sobre a palavra que está marcada, ok? É desta forma que você utiliza, então, a tag sub e a tag sup. O próximo que a gente vai conhecer aqui é o address, tá? Que é para marcar um endereço. Então, por exemplo, você tem lá Avenida Paulista, São Paulo. Antes aqui de São Paulo você pode marcar número, vamos colocar aqui qualquer número, tá, pessoal? 23, 22 e você pode colocar lá Jardim, Brasil, e aqui depois de São Paulo você coloca aqui o estado, tá? Então é só um exemplo aqui de um endereço que você poderia colocar no seu site, tá? Então vou selecionar aqui todo esse conteúdo que eu desejo marcar, seleciona o Ctrl T aqui no Dreamweaver e coloco aqui address. Dessa forma então você consegue marcar um endereço. Você diz
aos browsers, aos sistemas de busca, que aqui está marcado então um endereço, ok? Então, com essa marcação aqui, address, você faz a marcação do endereço. Vou atualizar aqui a página. Ele não vai dar nenhuma diferença, tá, pessoal, no seu conteúdo. Essa tag é só para demarcar que isso que você colocou no seu site é um endereço, tá? Então reparem que o efeito aqui é o mesmo, tá? No site, não muda nada. Apenas essa tag address é para você marcar que aquela parte do seu site, aquela parte do conteúdo é o endereço ou o local que você atende, ok? Então nessa videoaula era isso, a gente já conheceu aí praticamente todas as tags de marcação de texto. A partir das próximas videoaulas a gente vai começar a aprofundar um pouco mais aí os conhecimentos de HTML. A gente viu aí nas últimas duas aulas e essa terceira última aula aí como fazer a marcação de conteúdo no seu documento HTML com esses tipos de tags específicas, tá? Porque é para marcação de textos. Você conheceu essas marcações aqui com alguns exemplos, mas no decorrer das videoaulas a gente vai utilizar mais essas tags para você entender melhor na onde que elas se encaixam, tá? Peço que vocês revisem essas aulas e entendam melhor como que funciona essas, porque nas próximas videoaulas a gente pode utilizar muito, tá? Então, nessa videoaula a gente aprendeu como trabalhar com a tag ABBR, sit, Q de carry, S de strike, tá? O blink, que fica piscando na tela, o subscrito e o sobrescrito, e a tag address, que faz a marcação de um endereço. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima videoaula.